Oi, gente, seja muito bem-vindo. Eu sou Marina Blanca, escritora de livros de ficção. Hoje eu vou falar sobre o segredo dos livros de ficção que deixa esses livros tão emocionantes, tão envolventes, aquele livro que a pessoa não consegue parar de ler, sabe? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o segredo que torna as histórias de ficção, alguns livros de ficção, tão envolventes. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma experiência, nem que seja uma vez na vida, com um livro que seja, mas aquele livro que você começou a ler e ele foi te envolvendo, e a cada página que passava você queria ler mais uma, e mais uma, e mais uma, e aí você não conseguia largar o olho, sabe? Quando você já não consegue mais parar de ler aquela história. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. O que é que faz esses livros serem tão envolventes? Fazer você se envolver tanto com a história a ponto de você não conseguir parar de ler o livro. É aquele clássico que as pessoas costumam falar, só mais um capítulo, só mais um, e aí a pessoa nunca consegue parar. E isso é uma coisa incrível, que se você escreve um livro desse nível, cara, seus leitores vão à loucura. E eu sempre aplico essas técnicas para deixar meus livros emocionantes com todos os livros que eu escrevo, e é unânime. Todas as pessoas que leram meus livros, todos os meus leitores, vêm falar para mim que o livro era tão bom, tão emocionante, que eles não conseguiam parar de ler. Que em um dia eles terminaram de ler. Eu lembro direitinho, no dia do lançamento do livro Os Quatro Elementos, que uma menina ela comprou o livro lá na livraria, no dia do lançamento, já começou a ler na livraria mesmo o livro, e ela terminou ali mesmo, na mesma tarde ela terminou de ler o livro. Então foi muito legal, ela gostou pra caramba da história, e isso aconteceu depois com todos os meus outros livros. Então, tem um segredo aí por trás que deixa esse livro tão envolvente. Você também consegue aplicar isso na sua história, no seu livro. Então, como que você vai fazer isso? Eu já vou te mostrar aqui uma série de coisas que você precisa entender sobre o que tem dentro desses livros de ficção para deixar eles tão emocionantes. Eu vou te falar aqui alguns dos pontos mais importantes, porque muitos fatores influenciam isso, claro. Mas tem alguns que são mais importantes, que se você não tiver isso, são alguns fatores fundamentais, que se você não tiver isso, seu livro vai ficar um pouco mais chato, às vezes menos interessante. Então eu vou te falar aqui basicamente os fundamentos aqui que você precisa entender para deixar o seu livro mais envolvente. Mesmo que você não saiba por onde começar, se você está escrevendo agora, nem sabe o que você vai escrever ainda, também se aplica a você essas regras, porque você já vai começar do jeito certo. Você já vai começar sabendo o que fazer e evitando vários bloqueios, evitando não saber o que escrever lá na frente. Então, mesmo que você também não conheça as técnicas certas para criar histórias mais envolventes, mais emocionantes, comenta aí se isso já aconteceu com você. Se você já pegou um livro para ler, não conseguia parar de ler aquele livro, foi ficando envolvido na história, deixa aí nos comentários se você já leu um livro desse tipo. E às vezes, alguns escritores falam para mim que tem dificuldade em conectar os fatos às cenas da história. Por que eu estou falando isso? Porque se você não conectar bem os fatos às cenas da sua história, talvez a sua história fique um pouco mais chata, um pouco mais enrolada, fique meio sem sentido algumas partes. Então, se você não consertar isso, vai ser um pouquinho difícil de você tornar a sua história envolvente. Porque um dos fatores que torna o seu livro muito envolvente é a boa conexão dos fatos, das cenas, é quando você vai criando ali um enredo tão bem construído, tão bem amarradinho, que a pessoa não consegue parar de ler aquilo. Porque cada página, cada capítulo vai envolvendo aquela pessoa, esse leitor, vai envolvendo ele na leitura. Se tiver tudo bem amarradinho, construído. Então, se você está passando por essa dificuldade, se você sente que não está conseguindo conectar bem os fatos, conectar bem as cenas da sua história, não está conseguindo expressar bem as suas ideias no papel na hora que você vai escrever, você tem aquelas ideias, mas não consegue colocar aquilo de fato no papel na hora que você está escrevendo. Isso também vai ser um problema, vai ser uma coisa que vai te atrapalhar de conseguir construir esse enredo envolvente, essa história que vai envolver o seu leitor dentro do livro. E também uma coisa que pode atrapalhar é se você acha que a história não está ficando tão interessante, que está faltando aquela emoção. Nós mesmos, como escritores dessas histórias, a gente sente quando a história parece que está faltando alguma coisa. Dá para perceber, mas nem todos os casos, porque tem casos que às vezes a história só não está emocionante agora. Só que quando você continua escrevendo, você percebe que lá no final tudo faz sentido, tudo se encaixa, mesmo que você mesmo não esteja entendendo.
Tem alguns casos onde isso acontece. Mas uma vez eu estava escrevendo um livro, eu já estava na metade da história praticamente, e parecia que tinha uma coisa faltando, parecia que estava meio sem sentido, estava faltando emoção, sabe? Não estava ficando emocionante. E eu não estava me sentindo envolvida com a escrita. Olha só, isso aqui é um conceito básico. Eu quero que vocês entendam isso aqui e carreguem para o resto da vida de escritor de vocês. Um conceito básico que você precisa entender. O que você sente escrevendo é o que o seu leitor vai sentir lendo. Então, quando você está escrevendo, se você quer escrever, por exemplo, uma cena engraçada, se nem você está achando a cena engraçada, seu leitor não vai achar. Se você está querendo escrever uma cena de chorar assim mesmo, você tem que chorar enquanto você estiver escrevendo e o seu leitor também vai se emocionar nessa parte do livro. Então, gente, isso é um conceito básico e eu não estou tirando isso da minha cabeça. Tem pesquisas que comprovam isso e isso também foi o que aconteceu por experiência própria. Tiveram várias partes do meu livro onde eu ria, a pessoa leu meu livro e falou, pô, muito engraçado, então, de fato, eu atingi esse objetivo. Alguns livros, teve um livro que eu terminei chorando no final, que foi As Sete Memórias, esse aqui, ó, no fundo. Os meus leitores também disseram para mim, eu chorei lendo o final, então é real. Isso é uma coisa que acontece, é verídico, então podem acreditar. Então, se você não estiver se envolvendo com a história, se nem você está envolvido com a escrita do livro, como é que o seu leitor vai se envolver lendo o livro? É para você chegar naquele ponto de você sentar para escrever e você não conseguir parar de escrever, da mesma forma que o seu leitor não vai conseguir parar de ler a história. Está conseguindo entender o raciocínio? Então, começa a partir daí. E se você me disser, mais Marina, eu não estou conseguindo, toda vez que eu sento para escrever, eu travo, eu não sei o que escrever, muito tenso para escrever quando eu sento para escrever. Se você está passando por isso, então a gente tem que entender o que está acontecendo para você chegar nesse ponto, para você eliminar essas barreiras que estão fazendo você ficar travado, para que essa escrita seja fluida. O processo, o ato de escrever tem que ser fluido, tem que ser divertido, tem que ser dinâmico, tem que ser emocionante, tem que ser envolvente. Se você quer escrever um livro que seja envolvente, um livro que envolva o seu leitor, que ele não consiga parar de ler o seu livro, você tem que se envolver com a escrita também. Você tem que ficar ali e perder noção do tempo, ficar ali horas escrevendo, você já nem sabe mais quantas horas você está ali escrevendo. Quando você chegar nesse ponto, então você já sabe que você já eliminou todas as barreiras. Enquanto você ainda não estiver conseguindo fazer isso, então a gente tem que voltar a nossa atenção, porque se o processo de escrita não está interessante, não está emocionante para você que está escrevendo, então é hora de você parar para entender o que está acontecendo, o que está te travando, o que está te gerando bloqueios hoje, para você eliminar isso, porque senão vai ficar bem difícil. Que tipo de história que você quer escrever para o seu leitor? Se nem você está gostando do que você está escrevendo, se nem você está achando interessante, aí você vai vender uma história porcaria para as pessoas. Fica meio difícil, né? Se nem você acha que o negócio está ficando bom, como é que você vai investir naquilo depois? Então, se você não está achando que a sua história está ficando boa, está ficando interessante, se o processo de escrita não está sendo envolvente para você, então para primeiro para você analisar por que isso está acontecendo. Depois, quando você começar a destravar, você vai ver que vai começar a fluir, vai começar a desenrolar a história muito mais fácil, com muito mais facilidade. Você pode estar passando por isso porque você ainda não sabia como fazer para tornar o seu livro emocionante, envolvente para o seu leitor. E o mais importante, envolvente para você. Que esse é um conceito básico, gente. Lembra disso para sempre agora, a partir desse momento. O que você sente enquanto está escrevendo é o que você sente na hora que... é o que o seu leitor vai sentir na hora que ele estiver lendo a sua história. Quando eu descobri isso, cara, as minhas histórias começaram a ficar muito mais emocionantes. Eu comecei a colocar uma carga emocional nas minhas histórias. Eu lembro que teve uma cena que eu estava escrevendo do penúltimo livro que eu escrevi agora. Que aí eu estava escrevendo uma cena, o cara estava meio deprê, né, o protagonista. E eu terminei de escrever, eu falei, caraca, eu tô muito deprê agora. Eu fiquei muito deprê junto com o personagem. Então, foi legal, de certa forma, porque eu consegui, de fato, me envolver com a história. Mas, assim, depois eu fiquei bem deprê mesmo. Mas, enfim, é isso que você tem que fazer. Você tem que sentir a emoção que você quer passar para a história. Se você quer que sua história fique emocionante, fique envolvente,
Primeira coisa, tenha empatia pelo personagem. Desenvolva essa empatia pela história, se coloca no lugar do personagem que está vivendo aquela história, como você se sentiria, como que você agiria diante daquela situação. Vai ficar mais fácil sentir, desenvolver essa escrita se você pensar dessa forma. Porque quando você se coloca no lugar do personagem, você consegue entender a cabeça dele, consegue entender o que ele faria nessa situação, com base no que você faria. Que é como eu disse várias vezes também em algumas lives aí, que a sua história, ela te representa, ela representa quem você é. Você escreve na sua história, você se expressa de verdade ali dentro, ou pelo menos deveria, né? Se não tá fazendo isso, tem coisa errada também. Então, a sua história, ela te representa. Então, é muito mais fácil você ter como base o que você sente, o que você sentiria, como você agiria, como você pensaria naquela situação. Então, isso vai ser uma coisa que pode até te ajudar a você, na hora de pensar como descrever melhor essas cenas, esses personagens, desenvolvendo essa empatia, que vai ser muito importante. Isso é uma coisa que ajuda bastante já a destravar. É uma das técnicas para destravar. Mas agora, eu vou te contar aqui outras ferramentas, que existem várias ferramentas que você precisa conhecer para você escrever uma história emocionante. Como eu disse, são vários fatores, como eu disse lá no início, que vão influenciar o seu livro ficar emocionante ou não, ficar uma história boa, ficar uma história interessante. Eu já vou falar de mais alguns desses fatores, mas esse que eu falei agora, gente, é o princípio básico. É uma coisa que você tem que entender já logo de início. O que você sente escrevendo é o que o seu leitor vai sentir lendo. Então, agora, um fator fundamental. Eu quero falar de uma outra coisa agora, só para a gente mudar um pouquinho desse assunto. Um fator fundamental para você escrever uma história boa, uma história emocionante, uma história envolvente, é a originalidade. Essa originalidade que as pessoas têm dificuldade em construir. A sua história, ela tem que ser autêntica. Ela tem que ser única, original. Se não sabe aqueles produtos da China que a pessoa já olha, pô, isso é uma cópia barata, a pessoa já pensa até que é ruim, que é de pouca qualidade. E aí, se a pessoa vê que a sua história é uma cópia barata da outra, ela já vai achar que é uma história ruim, uma história de pouca qualidade, e não é isso que você quer passar. Não é essa imagem que você quer passar da sua história. Não é a imagem que você quer passar de você. Porque o seu livro, ele não representa quem você é, ele não representa a sua personalidade, a sua vida, a sua pessoa ali dentro. Então, se você está passando essa imagem de tem pouca qualidade, de cópia barata, então não é isso que a gente quer. Você tem que construir uma história original, autêntica, uma história única. Mas como eu faço isso, Marina, pelo amor de Deus, como que eu construo uma história totalmente original? Aí é que eu vou te contar o segredo. Tem como escrever uma história 100% original? O que faz, vamos refletir um pouquinho aqui, o que faz uma história, um livro ser original, ser autêntico? Porque nenhuma ideia é 100% única e exclusiva da sua cabeça. Sabe por quê? Lavoisier já dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que você tem na sua cabeça? Tudo que você já viu e viveu na sua vida. Você tem como base para construir as suas histórias as suas experiências de vida, os filmes que você já assistiu, os livros que você já leu. Nada surgiu por osmose na sua mente. Então você tem como referência para criar suas histórias um monte de um banco de dados de coisas que você já viu. Então como que você vai criar suas histórias? Você pega tudo isso que você já sabe, você mistura tudo isso e forma algo novo. Então, para você construir algo original, é muito importante você tomar cuidado para evitar plágios, evitar copiar coisas que já existem, porque não se trata de copiar, se trata de pegar tudo que já existe, você ter muitas referências, não é para você, eu li um livro, eu vou lá pegar desse um livro e vou criar uma história com base nele. Não. Aí você vai estar provavelmente cometendo um plágio muito sério. O que eu recomendo que você faça? Que você tenha muitas referências, que você leia muitos livros sobre aquele gênero que você quer escrever, veja muitos filmes, séries desse gênero, que isso vai te dar um banco maior de referências. E aí você pega uma ideiazinha daqui, uma ideiazinha dali, outra ideia, você vai pegando várias ideias diferentes, de diferentes referências, e você junta tudo isso
Você faz uma mixagem de tudo isso aí, você funde todas essas ideias diferentes e cria algo novo, algo melhor do que o que já existe. Essa é a ideia. Você consegue desenvolver uma ideia única, original, quando você pega o que já existe e melhora. Porque você pode ver, não existe nada que surge por algum acaso, do nada, 100% da cabeça da pessoa. Tudo já existia antes, mas foi melhorado. Esse é o princípio. Você tem que pegar o que já existe e fazer algo melhorado. E tem uma vantagem ainda. Nós temos uma vantagem que você ainda não tinha percebido. Que, lembra que eu falei que o que a gente usa como base para criar as nossas histórias? As nossas experiências de vida e as coisas que a gente já viu, de filme, de livro, de série, enfim. Então, as nossas experiências de vida são 100% únicas. E isso é uma coisa que eu posso te afirmar, que isso é uma coisa que só você tem, uma coisa que só você viveu. As suas experiências de vida, a sua vida, não existe nenhum ser humano que é igual a outro ser humano. Cada pessoa é igual. Nenhuma mente é igual. Eu, como uma boa estudante de psicologia, posso te dizer, afirmar com certeza. Nenhuma mente de nenhum ser humano é igual a outra. Cada ser humano pensa de uma forma completamente diferente. Então, a forma, mesmo que você veja 3 filmes, a outra pessoa veja os mesmos 3 filmes, cada um vai tirar uma coisa diferente dali. Por quê? Porque as suas experiências de mundo, a sua vivência, a sua personalidade é diferente da outra pessoa. Então, a forma como você vê aquilo é diferente. Então, você pega ideias diferentes, você interpreta de uma forma diferente, você constrói de uma forma diferente. Então, é aí que está o grande segredo. Para você criar uma história única, original, autêntica, não é você criar uma ideia nova que nunca surgiu na mente de nenhum outro ser humano. Não é isso. Uma história original, uma história autêntica, de verdade, é aquela história que você é você mesmo, que você se expressa verdadeiramente ali, que você escreve de fato tudo que você acredita, a forma como você pensa, a forma como você mesmo é de fato. Então esse é o grande segredo. É você pegar o que você já conhece, somar com as suas experiências de mundo, você fazer algo melhor do que o que já existe e criar algo novo, algo único, original, autêntico. Essa é a grande sacada que eu tenho aqui para passar para você nesse momento. Eu quero que você reflita bastante sobre isso, que se questiona, você realmente tem sido você mesmo escrevendo a sua história? Ou você tem se comparado com outros autores, tem tentado copiar o jeito de escrever de outros autores, ou tem tentado copiar histórias de outros autores? Você tem mais copiado, se comparado a outros autores, ou você tem sido você mesmo, colocado o seu jeito de escrever na história, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar nessa história? Faz essa reflexão depois no momento que você vai perceber que muita coisa vai mudar no seu processo de escrita, porque isso é um fator extremamente importante e fundamental, porque uma história envolvente é original. Se você pega para ler um livro e aí você fala, caraca, igualzinho a história que eu já li, eu já sei o que vai acontecer, a história é previsível, você já sabe o que vai acontecer no final, dá vontade de ler um livro desse? Um livro que você já até sabe o que vai acontecer no final, totalmente previsível. Por que é previsível? Porque você já viu uma história igualzinha. Então a história tem que ser original. Por mais que a maioria das histórias acabem terminando da mesma forma, por exemplo, um livro de super-herói. A história sempre acaba com o herói derrotando o vilão. Tem algumas histórias um pouco surtadas que a pessoa faz o herói perder. Mas aí, o que é o segredo? É a forma como você se expressa na história e como a história se desenrola. Porque não é o fim. É como, o que acontece ao longo da história que vai te envolver. Porque mesmo que você já saiba o que vai acontecer, você fica ali, cara, como que vai acontecer isso, entendeu? Você fica ali ansioso, querendo saber como que vai chegar naquele fim que você já está esperando. E pode ser até mesmo que você surpreenda o seu leitor escrevendo um final surpreendente, que ele não estava esperando por aquilo. Que isso também é uma coisa muito importante, muito interessante. Se você conseguir fazer isso, conseguir escrever uma história com um final surpreendente, dá até para você gerar aquela expectativa como se o leitor já soubesse o que vai acontecer,
e aí no final você quebra aquela expectativa. Isso é muito maneiro. Mas o que eu queria mesmo falar aqui para vocês era isso, que você precisa criar histórias originais, autênticas, sendo você mesmo. Muitas vezes eu escrevia no processo de escrita, eu não achava que estava ficando tão interessante. Isso também aconteceu comigo. Eu já pensei várias vezes em desistir de algumas histórias que eu estava escrevendo. Eu mesma não estava achando emocionante, não estava achando interessante. Só que aí eu descobri essa técnica, que foi uma das técnicas que eu te apresentei. Tem várias que deixam o seu livro emocionante, interessante, enfim. E eu comecei a aplicar isso nas minhas histórias. E o processo de escrita começou a ficar mais prazeroso até mesmo para mim. Eu comecei a me envolver mais, me emocionar mais enquanto eu estava escrevendo, porque isso é muito mais legal. Você sentir, você passa essa emoção para sua história. Eu já estudei um pouquinho de física quântica também, então eu sei dessa coisa, essa parada de energia, que você passa energia para as coisas. Já tem até um experimento que fizeram num copo de água, que a pessoa transmitiu uma energia ruim, assim, tipo, tava com muita raiva e depositou aquela raiva, assim, xingou o copo de água, enfim. E aí o copo de água, as moléculas da água vibraram diferente do que o copo que não tinha recebido aqueles xingamentos maldosos. E é muito doido isso, gente. É física quântica, é ciência, pode acreditar. Não é coisa doida, não. Então, se isso acontece com um copo de água, imagina a energia que você está transmitindo para a sua história. Até porque histórias, elas estão envolvendo pessoas ali, vidas, uma história que pode conectar com a história da vida de outra pessoa. Várias vezes a gente vê filmes, vê livros e fala, caraca, essa história me representa, parece que ele está falando de mim. Então é muito sério isso. Que emoção, que energia que você está passando para a sua história. Para você ver que isso realmente é verdade, que isso realmente acontece. Que a emoção que você sente enquanto você está escrevendo é o que o seu leitor vai sentir na hora que ele estiver lendo. Consegue entender isso? Como que isso é incrível? E aí, se você está ali escrevendo uma cena, você está com muita raiva, e você está escrevendo a cena que o personagem está com muita raiva também, na hora o seu leitor ele vai sentir essa raiva também. E é incrível como isso realmente acontece. Pelo feedback que os meus leitores me dão, eu tenho certeza que isso acontece, porque eles falam que sentiram algumas coisas em determinadas partes, que eu senti isso também. Então é muito legal. É muito legal isso. Então o grande segredo aqui é você sentir a emoção que você quer passar para a sua história. Se você quer que a história fique engraçada, você tem que achar engraçado, você tem que rir enquanto está escrevendo. Se você quer que a sua história, o seu leitor chore no final, você tem que escrever de uma forma que você consiga chorar também no final. Porque se nem você está gostando, se nem você está se emocionando, como é que você quer que o seu leitor sinta isso? E se você tá assim, pô, que história chata, não tô gostando disso não, parece que tem alguma coisa errada, minha história tá muito ruim, e aí você publica isso, o seu leitor vai achar o quê? Caraca, que história horrível, tá muito chato, muito ruim. É a mesma coisa que vai acontecer. Eu sinto muito te dizer isso, por isso que eu já tô aqui te alertando, enquanto você tá passando aí pelo processo de escrita, porque se você se identifica com isso, se você acha que isso está acontecendo com você, toma cuidado, já começa a aplicar isso de você sentir a emoção que você quer passar para a sua história. Com certeza isso vai fazer toda a diferença na hora de você escrever histórias mais emocionantes, histórias mais autênticas, histórias originais. Lembra de fazer essa reflexão também. Será que você está sendo você mesmo? Você está se expressando de fato nessa história? Ou você está tentando copiar, se comparar com o livro de outros autores, copiar o jeito de escrita deles, não usando o seu jeito de escrever? Então isso é uma coisa que faz toda a diferença, mesmo que não pareça, mesmo que você não perceba, é uma coisa que vai fazer total diferença na sua história. Na hora que você começar a aplicar isso no seu livro, você vai ver que o processo de escrita vai se tornar mais prazeroso até mesmo para você que está escrevendo. Você vai ver que isso vai ser muito incrível. Vai ser uma mudança muito incrível que você vai sentir sem perceber que isso estava te influenciando tanto. E é uma coisa que talvez te ajude até a destravar, se você está destravado, está com bloqueio criativo, travou no meio da história, não sabe como continuar, é uma coisa que pode te ajudar se você começar a aplicar. Tem alguns outros fatores que também ajudam a deixar a história envolvente, por exemplo, os personagens, no caso. Os personagens são o que mais conecta com o seu leitor. O personagem é aquele que está vivendo a história.
e a história que pode gerar identificação com o leitor, com a pessoa que está lendo. Então, se a pessoa que está lendo ela se identifica com o personagem, ela se identifica com a história e ela vai querer ler a história para saber o que vai acontecer na vida daquele personagem. Porque indiretamente, implicitamente, de forma inconsciente, ele vai estar se vendo naquele personagem e ele vai querer saber como que a vida dele vai acontecer ali naquela história. Porque ele está se vendo ali. Ele ficou interessado, porque o personagem foi bem construído. Então é muito importante você dedicar uma atenção especial na construção dos seus personagens, especialmente se você puder fazer isso antes de escrever. Se você já tiver começado a escrever, também não tem problema, é só você também parar um pouquinho para refletir um pouco sobre o seu personagem. Será que esse personagem está conectando? Ele está identificando? Esse personagem ele parece real? Porque o que é um fator extremamente importante das histórias que te emocionam? A história que faz você se emocionar é aquela que você começa a se envolver tanto que ela parece real. A história ela começa a parecer que não é uma ficção. Você começa a sair daquele mundo, você entra tanto no mundo da ficção que você começa a não conseguir mais distinguir o que é ficção e o que é realidade. A história ela te envolve tanto que você já começa a acreditar que aquela história é real, você se emociona, você fica com raiva quando termina a história, fala, como assim acabou desse jeito? E aí você fica implorando por uma continuação para saber o que vai acontecer. Por que isso acontece? Porque a história conectou com você. Você se identificou com o personagem, com aquela história. Tem aquelas histórias de romance que a pessoa fica torcendo para o casal ficar junto, e aí a pessoa fica doida ali no meio da história. Então, o que faz isso acontecer? Os personagens são um fator muito importante para influenciar nisso. E esses personagens, quando bem construídos, eles vão gerar essa conexão com o seu leitor. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, não é a história em si. A história realmente ela tem que estar bem construída, é claro, com certeza. Mas a primeira coisa que vai gerar a conexão em si do seu leitor com a história é o personagem. Então, se o personagem estiver bem construído, estiver bem caracterizado, você tiver feito uma boa caracterização das características do personagem, físicas, a aparência, a personalidade, e ele estiver bem contextualizado, com um papel bem definido dentro da história, se o personagem estiver bem construído, você pode ter certeza, seu leitor vai bater o olho nas primeiras páginas da história e vai falar assim, gostei, quero continuar lendo. Se agora você começa a ler, você não entende nada, você nem consegue identificar o personagem. Eu já fiz análise de vários livros dos alunos do treinamento de escritores independentes, já analisei vários livros. E uma coisa que eu já reparei em alguns livros, eu começava a ler, eu já tinha lido umas 10 páginas, bastante coisa do livro que eu já tinha lido. Eu falava para a pessoa assim, aqui, eu já li bastante, eu estou entendendo a história, mas eu não consigo ver o personagem. Aí a pessoa refletiu um pouquinho, de fato, não tinha nenhuma característica física do personagem, eu estava só lendo a história, conhecendo a vida da pessoa, eu não conseguia nem ver a pessoa na minha mente. Por quê? Porque no livro, essas são só palavras, você tem que imaginar tudo, não é igual um filme que você está vendo tudo acontecendo, e você não precisa fazer esforço para imaginar. Quando você está lendo um livro, se você tiver que fazer força demais para imaginar, cansa. A leitura fica chata. Por isso que essa descrição é tão importante. Aí você vai lá e não descreve direito as características físicas do personagem, a aparência dele. Seu leitor ele vai passar várias páginas, a história inteira, e não vai conseguir entender se o cara é branco, negro, loiro, moreno, é ruivo. Você não consegue imaginar, você vai imaginar uma pessoa aleatória. Isso porque nosso cérebro ele tem muita dificuldade em associar rosto, criar rosto de pessoa. Então, se você não dá detalhe nenhum da característica do personagem, nas primeiras páginas você fala assim, eu não estou nem entendendo quem é a pessoa. Consegue sacar como é que isso faz toda a diferença? Eu vejo também sobre aquela parte que eu falei da história refletir quem você é, da história representar quem você é, as coisas que você acredita, seu jeito de agir, de ser, de falar. Nesses livros que eu analisei, dos alunos do treinamento de escritores independentes, eu percebo muito isso. É muito interessante, porque eu começo a ler o livro deles
E aí eu já começo a entender como ele é, de fato, agindo na pessoa, na fala, nos diálogos dos personagens. Eu consigo ver como a pessoa fala no dia a dia. Eu consegui identificar até de algumas regiões do Brasil que era. Alguns puxavam um sotaque mais do sul, outros mais do nordestino, no jeito de escrever. Então você consegue identificar até mesmo quem é a pessoa por meio da história que ela está escrevendo. É muito interessante isso. Então, eu acho muito legal fazer essas análises de livros dos escritores. E aí, tem várias outras coisas também que podem fazer seu livro ficar mais envolvente. Tem as técnicas de persuasão, que são várias técnicas que eu ensino lá também no treinamento de escritores independentes. Todas as técnicas de escrita persuasiva, de como conectar os capítulos para deixar aquela vontade do seu leitor terminar de ler um capítulo e já querer ler o próximo. Tem aquelas técnicas também de usar os gatilhos mentais. São várias técnicas que você pode usar de escrita persuasiva para deixar a sua história mais emocionante, despertar a curiosidade do seu leitor, deixar seu livro mais interessante de ser lido. Então, são assim, 300 técnicas que não daria nem para falar todas aqui de forma tão resumida. Mas, a princípio, o grande segredo que eu vim aqui falar para vocês, o que você sente enquanto está escrevendo é o que o seu leitor vai sentir enquanto estiver lendo. Lembra disso, você vai ser mais feliz, vai ser mais fácil escrever a sua história, vai ser mais emocionante, prazeroso o ato de escrever a sua história. E você vai ver que vai ficar cada vez mais fluido. A escrita vai ficar fluida, não vai ficar aquela coisa pesada que você sente e fala, meu Deus, o que eu vou escrever hoje? Vai ser fluido. Vai ser aquela coisa que você começa a escrever e não consegue mais parar. Você perde a noção do tempo, passam-se horas e você está ali escrevendo e não quer parar de escrever. Nossa, isso acontece direto comigo, é muito gostoso quando isso acontece. Desejo para você que você possa sentir isso também. O segredo também é prática, gente. Com a prática leva à perfeição, diz o ditado. Então, quanto mais você escreve, se você escreve um pouco todos os dias, vai ficar mais fácil ainda de você desenvolver essa fluidez. É claro também que a história ela tem que ser boa, né? Você desenvolve uma história com um pensamento totalmente aleatório, igual aquelas pessoas que, do nada, isso pode funcionar? Pode. Mas, assim, tem gente que escreve com base nisso e não dá muito certo. Acontece alguma coisa, a pessoa vê acontecendo, a pessoa levou um tombo na rua, o carro veio, sei lá, a pessoa vê alguma coisa acontecendo e fala, pô, isso dá um livro, e começa a escrever. Sem planejamento, sem organização da história, sem uma estrutura de história, de enredo construída, e a pessoa simplesmente começa a escrever, a história não vai ficar boa. Então, se você estiver escrevendo assim na base da fé, do improviso, assim, para ver se por osmose sai alguma coisa, também não vai dar certo, a história não vai ficar boa. Também tem que tomar cuidado para evitar a sua história ficar cheia de furo de enredo. Furo de enredo estraga a sua história, só serve para deixar seu leitor com raiva, que ele vai chegar no final da história e vai falar, mas aquilo ali que ele citou e nunca mais eu ouvi falar na história, o outro ficou sem conclusão, um fato que ele não citou de novo. Então, assim, furos de enredo vai deixar o seu leitor com raiva. Então, toma cuidado para a sua história estar, de fato, bem construída, bem planejada, organizada, uma estrutura de enredo definida, também para evitar furos de enredo. E aí depois você aplica todas as técnicas de escrita persuasiva para você deixar a sua história mais emocionante e envolvente. E lembrando sempre desse princípio básico que você vai carregar para sempre agora no seu coração, que é o que você sente escrevendo, é o que seu leitor vai sentir lendo. Lembra disso. Um beijo para vocês, a gente se vê.